Olá, turma bonita, tudo bom? Demorei, né? Mas as conexões não estavam ajudando. Vamos lá, turma, a gente vai para a nossa segunda etapa da estrutura e fundamentos da educação, onde a gente vai falar sobre algumas situações que vão compor também a realização da prova de vocês, tá? Aquele resumão que a gente sempre faz, para que vocês não estudem além, mas também que não deixem de acumular conteúdos, tá? Sempre mantenham essa apostila em dias, façam suas observações, para que não haja nenhum erro da hora da execução da prova, tá? É importante que vocês leiam, guardem essa apostila, façam a impressão dela, tá? Para vocês terem ela como arquivo, tá bom? Então, turma, eu vou comentar lá no outro vídeo, a gente terminou falando do início da nossa estrutura da LDB, né? Então, eu passei por cima dos títulos dela, das subseções e dos capítulos do que é que ela compõe. E aí a gente vai partir para o título 1 da educação, que ele lá coloca e declara que a educação deve ser vincular ao mundo do trabalho e à prática social. E prescreve também a formação concomitante do cidadão do trabalhador e do trabalhador. Turma, é interessante que vocês saibam o seguinte: questão, observação de questão que pode ser questão de prova, tá? A LDB, lá no seu título 2, dos princípios, prestem atenção, dos princípios e fins da educação nacional. Há três situações muito interessantes, marquem lá, tá lá na página 16. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Por sinal, eu até li algum desses tópicos na última aula. Então, guardem isso para vocês. Dos princípios que a educação nacional estabelece, certo? Ok. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Os três primeiros: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então, não esqueça que esses são os três principais que norteiam a Lei de Diretrizes Básicas da Educação 9394, de 20 de dezembro de 96, que são os princípios da educação nacional. Então, a igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento e a arte saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Isso é muito interessante, tá, pessoal? Que vocês façam as anotações lá na página 16. Dentro dessa lei, algumas coisas aqui a gente vai estar... dentro dessa lei, algumas coisas que nós vamos estar falando, porque ela é muito grande, mas tem aquelas especificidades interessantes que vocês devem saber e não devem esquecer jamais, tá bom? Então, tenham muito cuidado com essas observações, tá? Pode ser até questão de prova de concurso, que fazem parte do nosso contexto da pedagogia, tá bom? Quando a gente vai lá para a página 17, a gente tem o seguinte, que nesse título também... Deixa eu vir para cá. Que nesse título também, no caso, no título 2, tá, turma? Dos princípios e fins da educação nacional. Gravem isso, marquem lá na página 16 e 17 de vocês, tá? Ele fala o seguinte, que neste texto também se estabelecem as finalidades da educação nacional. Preste atenção. A gente primeiro falou do que ela estabelece, os princípios e fins da educação nacional. Agora a gente quer saber o que estabelecem as finalidades dessa educação nacional, tá certo? Que ele coloca o seguinte: as seguintes finalidades. Primeiro, pleno desenvolvimento do educando, vai trabalhar todo o desenvolvimento dele dentro da escola e como ser social que ele deve ser. Preparo para o exercício da cidadania, nós somos cidadãos de bens e sabedores dos seus direitos e deveres. Então, a gente tem que saber isso com muita clareza e passar isso para a criança, tá? E aí vem a qualificação para o trabalho. Pleno desenvolvimento do educando, o desenvolvimento do ensino-aprendizado do aluno, preparação para o exercício de ser cidadão, de cidadania e qualificação para o trabalho. Qualificação para o trabalho em quê, professora?
nós prepararmos esse aluno para um trabalho. Então, assim, todo ser social cidadão que entra na escola, ele entra com um pensamento de formação de qualificação para o trabalho. Não tem esse, gente. Até porque hoje vocês sabem que tudo pede, o ensino médio hoje já pede que você tenha uma graduação, depois um após e assim por diante. Então, vocês têm que ficar muito ligadinhos nesse processo, tá? Vou falar de novo, hein, que pode ser questão para vocês estudarem para a prova. Nós falamos primeiro das questões dos princípios, lá na página 16, que eu coloquei os 3 primeiros como bases fundamentais. Depois, lá na página 17, a gente vem falar das finalidades, que são 3 também, tá certo? Pleno desenvolvimento do educando, preparação para os exercícios da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, a gente tem que ficar ligadinho nessas 2 diferenças. No primeiro, a gente falou do que os princípios e fins da educação nacional estabelecem, e no outro, a gente vai falar sobre as finalidades que ela estabelece, certo? E vamos caminhando mais um pouquinho. Lá dentro da lei, turma, é o seguinte. A lei, ela fala que os princípios que devem nortear a organização e funcionamento da escola. Então, elas são várias, mas os principais, pessoal, que vocês não podem esquecer, que fazem parte, os itens 4, 5, 6, 9 e 10. Certo? Lá na página 17, onde ele fala o seguinte: o artigo 3º lista os princípios que devem nortear a organização e funcionamento da escola. Nós falamos sobre, primeiro, os princípios, certo? Que devem nortear a escola. Deixa eu ver. Sim, os princípios e fins da educação nacional. Nós falamos também do que estabelecem essas finalidades da educação nacional. E aí a gente vai falar o que é que norteia a organização e o funcionamento dela, tá certo? É interessante dizer a vocês que não há vinculação entre a educação escolar e as práticas políticas partidárias, tá, gente? Visando a formação do cidadão crítico e consciente. A política não tem nada a ver com a educação. Claro que nós vamos formar cidadãos politizados, cidadãos que conhecem a política, mas que não está atrelado, eles não estão vinculados. Então, não há vinculação, prestem bem atenção, não há vinculação entre a educação escolar e as práticas políticas partidárias que vão ter um olhar na formação do cidadão crítico e consciente. A escola, ela não tem esse propósito. Ela tem um propósito de visar o quê? Formar o cidadão sabedor dos seus direitos e deveres. A escola, ela não está vinculada às práticas políticas partidárias, não, tá certo? Isso não existe. Por que eu estou falando nisso? Porque aqui, onde ele fala dos princípios que devem nortear a organização e funcionamento da escola, eu coloco aqui 4 como base para esse funcionamento, que eu marquei aqui para vocês. Que ele fala o quê? Lá no 5º, lá na página 17, tá, gente? É o artigo 3º. Ele fala o quê? Que a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino implica na liberdade de ensinar. É direito de todos abrir escola para formar cidadão brasileiro. Tá vendo como ele bate contra aquilo que eu falei? Que ele diz o seguinte, que essa vinculação da escola, com a educação escolar, com essas práticas políticas Ai, gente, que horror! Desculpa! Essas práticas partidárias, elas não se envolvem com a educação, tá? Isso não existe, tá? Erradíssimo. Aí eu botei lá o ponto 5, lá do artigo 3º na página 17. Fiquem ligadinhos, hein? Pode ser questão de prova. A coexistência de instituições públicas e privadas de ensino implica na liberdade de ensinar. É direito de todos abrir escolas para formar o cidadão brasileiro, tá certo? Aí vem lá o 6, outro grande e importante ponto. A gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais exprime a preocupação em universalizar as oportunidades educacionais. Quando ele bota lá em estabelecimentos oficiais, é todo aquele que se diz escola, tá? 9,
Esses tópicos que eu estou falando, gente, tá lá na página 17, no artigo 3º, tá bom? Retornando aí, é bom do vídeo que vocês vão e voltam a todo momento e se enquadram para poder ir marcando na apostila de vocês, tá? A garantia do padrão de qualidade do ensino implica a responsabilidade. É um olho não para, tá na missa, gente. Deixa eu ver aqui que aqui é melhor. É o 9. A garantia do padrão de qualidade do ensino implica a responsabilidade dos sistemas de ensino visar o ensino de alta performance, buscando sempre metas melhores. Essa aí é a garantia que a qualidade da escola tem que levar, o quê? Busca sempre o melhor para o aluno, tá certo? Aí vem o 10. A valorização da experiência extraescolar reflete um princípio flexibilizador da ação educativa. Então, eu coloco lá no artigo 3º, eu listo os principais tópicos que devem nortear a organização e funcionamento escolar, tá? Lá no artigo 3º, na página 17, eu coloquei 4 pontos principais, tá bom? O 5º, que ele fala da coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, que implica na liberdade de ensinar. É direito de todos abrir escolas para formar o cidadão brasileiro, nunca esqueçam disso. Aí no 6º, ele coloca a gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais, exprime a preocupação em universalizar as oportunidades educacionais. Então, ele universaliza no quê? Tem que ser para todos, é universal. Todos têm que ter direito à escola, todos têm que ter prioridade e oportunidades nesse âmbito chamado escola. Aí lá no 9 ele coloca a garantia do padrão de qualidade do ensino implica a responsabilidade dos sistemas de ensino visar ensino de alta performance, buscando sempre metas melhores. Sempre estamos buscando metas melhores para a educação. Evidente, claro, que a gente vive num mundo muito político e nem todos eles estão a favor da educação. Até porque, gente, quem é que quer vocês no sábado de tarde estudando e tendo alguém conscientizando vocês? Ninguém, nenhum político quer isso. Friso mais uma vez que não existe vinculação entre a educação escolar e as práticas partidárias visando a formação do cidadão, certo? Isso não está ligado. Nossa escola ela é livre, ela é para todos, ela é gratuita, ela não tem envolvimento partidário. Sempre gravem isso no contexto de vocês e levem isso para uma vida inteira, viu, pessoal? Até mesmo como professores que vocês vão ser um dia, ou já são, tá certo? Aí lá, pessoal, a gente vai para o seguinte, lá no título 3, ele coloca uma coisa muito interessante, marquem aí na página 18, tá? O que eu tô falando, há 2 questões aí muito interessantes nessa página 18 que vocês devem guardar e estudar para si. Ele coloca lá no título 3 o primeiro aspecto dessa página que eu tô falando. Nesse título, institui-se que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de quê? Aí a gente coloca, garantia de educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade. E aí ele se organiza em quê? Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. A educação básica é obrigatória, pessoal. Fiquem ligadinhos, de acordo com a legislação que ele fala. De acordo com a legislação educacional, o que ele bota aí de obrigação é o seguinte, ó, nesse título, institui-se que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de quê? Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Organizada da seguinte forma, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Então, vocês têm que ficar ligadinho nisso. Não pode esquecer, tá? Então, lá no título 3, que ele coloca que é do direito à educação e do dever de educar. Nesse título, ele vai colocar o quê? Que institui-se que o dever do Estado com a educação na escola pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória de 4 até os 17 anos de idade. Por que ele bota de 4 até os 17 anos de idade? Porque tem mães que não colocam seus filhos logo cedo na escola, certo? Vão deixar para botar quando ele estiver maiorzinho, mas isso não tem idade, tá, gente? A necessidade de ir para a escola vai bater de você, o que você vai colocar a sua criança. Tem gente que trabalha logo cedo e já coloca no berçário.
Então, ai, professor, isso é errado? Não, já vai adiantar muita coisa, até mesmo para as questões cognitivas desse ser humano. Então, ele vai conhecer uma sociedade, ele vai se interagir com o outro, ele vai conhecer um outro mundo fora a casa. Tá certo? Então, mas quando ele coloca que é obrigatório e gratuita dos 4 anos, porque a partir dos 4 anos tem que estar estudando, a mãe querendo ou não. Então, por isso que muitas deixam lá chegar naquele limite da quantidade de anos para poder inserir o seu filho, tá certo? E aí ela coloca a educação básica obrigatória dos 4 até os 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, tá certo? Deixa eu só ver aqui outra coisa. Não interessa. Vamos lá. Aí ele coloca mais o seguinte, lá embaixo. Ele fala, observa-se que o ensino superior não aparece, não vai aparecer nesse título, tá? Que pode expressar que não haja, que não seja dever do Estado. E realmente, na verdade, nós temos faculdades no Estado, né? Que é a UERN estadual, certo? Pronto, lá no Ceará eu fiz administração pela UES, que é a estadual do Ceará. Ela tem vários cursos. Na marra, mas eu fiz. Finalizei com muito terror. Mas, enfim. Aí ele coloca lá outra situação, bem interessante, prestem bem atenção. Define-se também cada elemento da educação básica que o Estado deve se responsabilizar conforme os itens abaixo. Ei, professora, que página é que a senhora está que eu não sei? 18, gente. A gente está falando aqui na página 18. Eu coloquei lá a questão do direito e o dever, no caso da quantidade da educação obrigatória, que é dos 4 aos 17 anos, não esqueçam disso. E ela está dividida em 3 situações: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Não dá para esquecer, muito fácil. E vocês gravam na mente de vocês isso para uma vida inteira. E aí eu vou colocar que define-se também cada elemento da educação básica que o Estado deve se responsabilizar. Agora ele vai, gente, se responsabilizar pela educação básica. E o que é essa responsabilidade? Eu coloquei para vocês 3 itens muito interessantes, muito bacanas mesmo. Pessoal, olha, deixa eu rever para vocês o seguinte. Não é porque aqui eu estou resumindo, estou passando as coisas para vocês que são mais importantes, que são debatidas em concursos que vocês vão fazer, ou então é conteúdo para a prova de vocês, que vocês vão se detrinir só a isso, não. Se deter só a isso, não. Vocês têm que estudar, aproveitem esse tempo. Eu sei que é difícil, a gente não está acostumado, mas vamos ter um tempinho para a gente, para o conhecimento da gente. Então, vamos estudar, vamos ler, vamos adquirir conhecimento. E como eu já disse a vocês, isso é a única coisa que ninguém vai tomar de vocês, que o resto pode ir e vir, mas o conhecimento ele vai ficar por uma eternidade, ele fica aqui, ó, impregnado, ele não sai da sua mente. Então, a todo momento você vai saber responder quando alguém perguntar alguma coisa sobre algo ou sobre tal situação. Por quê? Porque você é conhecedor, porque você estudou, e isso ninguém vai tirar de vocês. E não façam isso diferente, tá, gente? Por favor, estudem. Estudem, façam da vida de vocês um contexto de estudo, um hábito, tem que ser um hábito, tá certo? Aí a gente vai lá para o que eu disse, que define-se também cada elemento da educação básica que o Estado deve se responsabilizar. E quais são esses? Eu botei 3 aí aspectos bem interessantes. O quinto, que é acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Botei o sexto, que a oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando. Gente, muita gente trabalha o dia inteiro, tenho certeza que vocês também. Eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Meu ensino médio não, eu fiz pela manhã e tarde. Mas a faculdade eu trabalhava o dia inteiro e ainda ia para a faculdade, morta, acabada. Mas eu ia, por quê? Porque eu sabia que era o único momento adequado e que estavam me proporcionando. No caso, a faculdade me proporcionou esse horário. E aqui o que ele está colocando é sobre a educação básica, que é dever do Estado. E ele deve ter essa responsabilidade, tá? De ofertar essas condições ao educando. Outro, o item 8. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
Ai, professora, que coisa linda, mas isso não existe, realmente não existe, pessoal. A gente tem sim livros, nós temos materiais didáticos, alguns municípios têm o transporte, a gente não pode negar isso, porque até mesmo ali em Macaíba, eu vejo que tem ônibus escolares, por mais que não funcionam, mas eles estão lá. Se o prefeito não está ofertando, aí é uma responsabilidade dele com a Secretaria de Educação. Até porque isso tem que funcionar. Ainda mais agora que vai a probabilidade de retorno, não é verdade? Então, assim, esse transporte escolar ele tem que pegar o aluno, não na sua residência, mas num ponto de referência que fique próximo para que ele vá para a escola e retorne, tá certo? A alimentação a gente sabe que tem, mesmo que seja aqueles biscoitos pedagógicos, mas a gente sabe que tem alimentação. A assistência à saúde, vocês vão dizer assim, professora, eu não sabia, isso é novidade. Não, não é novidade. Só que ele não funciona, a gente não tem isso no nosso país. Infelizmente, esse processo não existe. O que é como é que eu digo a vocês, de uma tristeza enorme, porque eles deveriam atender a isso. Então, eu vou recapitular com vocês, tá? Quando ele fala lá sobre a questão de responsabilidade, de responsabilizar o Estado, o que que ele tem como responsabilidade? Ele tem vários itens, ele tem 10, mas aí eu coloquei 3 de extrema necessidade que vocês devem aprender e fixar. O quinto, que é o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. O sexto, que ele fala, a oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando, tá? E o oito, que é o atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, tá certo? Esses 3 guardem bem, professor, onde é que tá isso? Em que página? Lá na apostila de vocês, na página 18, tá dizendo tudo isso, tá bom? Aí a gente vem para o título 4, que é muito interessante. Ele coloca o seguinte: sobre a legislação educacional brasileira. O que é que ele fala? É interessante lembrar vocês que ele diz algo muito bacana, que sobre isso vai ter competência os órgãos estaduais de educação a assegurar o ensino fundamental e oferecer prioridade ao ensino médio, tá? Então, isso vocês não podem esquecer jamais. Nesse título, ele coloca essa observação de assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Então, isso está a cargo do Estado, tá? Lá no título 4 da Organização da Educação Nacional. Nesse título apresenta-se a Organização da Educação Nacional e estabelece-se os limites de cada sistema e suas respectivas responsabilidades. O título apresentou a Organização da Educação Nacional assim: União, aonde o sistema federal que compreende escolas federais, escolas particulares e de educação superior. Aí a gente vem lá para os estados, aonde o estado, ele faz, isso é na página 19, tá, gente? O estado, ele é obrigatório, ele assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. E isso cabe aos órgãos estaduais. O município do Fundamental 2 para baixo. Mas há também Fundamental 1 no estado, tá, pessoal? Só para lembrar vocês. Mas frisem e segurem essa situação. Assegurar o ensino fundamental, que é o 1 e o 2, e oferecer com prioridade o ensino médio. Assegurar o ensino fundamental e oferecer o ensino médio. Isso é prioridade, tá certo? Não podemos esquecer dentro da Organização da Educação Nacional. Nós vamos também lá na 20, ele coloca o que cabe aos municípios. Sistema municipal que compreende escola municipal de educação básica, escolas particulares de educação infantil, órgãos municipais de educação e tem as incumbências de quê? De oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Lembrem, olha só,
Antes ele falou o seguinte, que compete aos órgãos estaduais de educação assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Nos municípios, ele colocou o seguinte: sistema municipal que compreende escolas municipais de educação básica, escolas particulares de educação infantil, órgãos municipais de educação. E qual é a incumbência de tudo isso? Vamos falar agora. Oferecer educação infantil em creches e pré-escolas com prioridade e ensino fundamental. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do sistema de ensino. Professora, mas a senhora não disse que lá nos estaduais é que tem o ensino fundamental? Pessoal, vamos lembrar que também a educação particular, tá certo? E aí ele coloca os municípios, escolas particulares de educação infantil, como também essa questão de ter a incumbência de oferecer educação infantil, creches e pré-escolas e prioridade no ensino fundamental, tá certo? Aí a gente vai mais abaixo, lá na página 20, falar dos níveis e das modalidades de educação de ensino. A educação escolar ela vai se dividir em educação superior, educação básica. Cuidado, hein? Essa básica ela é subdividida em duas etapas. Educação infantil, que como primeira etapa da educação básica tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 6 anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Então, isso aí é uma junção. A escola não anda sem a família não anda sem a escola. Então, todos estão juntos para uma única etapa. E aí a gente tem que ter muito cuidado com isso como professor e esclarecer ao pai e à mãe que eles também têm a responsabilidade dele com o aluno. Não só a escola tem essa responsabilidade, mas os pais e a família também têm essa responsabilidade, certo? Aí ele caminha mais um pouco e coloca o seguinte, que será oferecido creches para crianças de até 3 anos, pré-escola para crianças de 4 a 5 anos. Turma, gravem isso. Isso é, olha, eu já tive isso como questão de prova de concurso. Página 21, lá no início, se vocês já vão ver. Nessa etapa, é importante destacar que não há obrigatoriedade de cumprir a carga mínima anual de 800 horas distribuídas nos 200 dias letivos. Prestem bem atenção isso. É importante destacar que não é obrigatório de cumprir a carga horária mínima anual de 800 horas que são distribuídas em 200 dias letivos. Se alguém disser que isso é obrigatório, está errado. E isso já foi questão de prova. Está errado, gente. Não é obrigatório, tá certo? Isso não está dentro da legislação vigente do nosso país. Ele não tem obrigação disso, tá bom? Está lá na página 21, tá, gente? Fiquem bem ligadinhos. Aí a gente vai para o ensino fundamental, que ele fala o seguinte. Vou colocar aqui 4 etapas primordiais. Como etapa para educação básica, com duração de 9 anos, obrigatório e gratuito na escola pública, iniciando aos 6 anos de idade, tem como objetivo a formação básica do cidadão mediante. Preste atenção, 4, hein? Primeiro, desenvolvimento da capacidade de aprender pelo domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Segundo, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamentam a sociedade. Terceiro, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Quarto, o fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Então, fiquem ligadinhos que o ensino fundamental, ele é obrigatório, certo? E gratuito na escola pública, iniciando aos 6 anos de idade, são 9 anos, tá? Que antes era 8, que era até a 8ª série, eu sou da 8ª série, eu não sei vocês. Então, eu sou da 8ª série, e aí lá para meados de 2005, 2000, foi mudando isso, e aí hoje são 9 anos, do 1º ao 9º ano, iniciando obrigatoriamente a idade de 6 anos, tá? E aí ele
tem essa formação básica mediante o quê? 4 pontos. Lá na página 21, no ensino fundamental, ele diz que o desenvolvimento da capacidade de aprender pelo domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, o aluno ele tem que saber ler, escrever e as 4 operações, certo? Quais são as 4 operações? Somar, dividir, multiplicar. Qual é a outra? E subtração. A compreensão do ambiente natural e social do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes de valores, o fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e da tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Então, esses 4 tópicos estão dentro dessa questão do ensino fundamental, tá certo? Vamos lá. Pessoal, o ensino médio, eu vou falar aqui para vocês que, professora, a gente pode trabalhar no ensino médio, se você tiver habilitação, pode. Trabalhar tem alguns contextos como formação do trabalho, que eles agregam para turmas noturnas. Tinha outro também, eu esqueci, agora eu não sei se ele ainda está vigorando, que está dentro da EJA. A gente tem habilitação para isso, tá? Desde que tenha uma especialização, a gente pode atuar. Então, lá no ensino médio, ele é etapa final da educação básica, ensino pré-escola, ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Lembra que eu falei lá na frente? Vamos rever de novo o que é que ele fala. Deixa eu voltar aqui para me reler novamente para vocês saberem. A educação básica obrigatória gratuita dos 4 aos 17 anos, ele vai se organizar em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, tá certo? Não esqueçam disso não, tá? Fiquem isso gravado na mentezinha bonita de vocês, meus amores. E aí a gente vai falar do que eu estava dizendo do ensino médio, que ele fala da consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos, que no caso, que foi que ele viu lá na educação básica, lá no ensino fundamental, lá na pré-escola, e agora ele vai reforçar isso e aprofundar no ensino médio, tá? Preparação básica para o trabalho e para a cidadania, para continuar aprendendo. Então, a gente nunca deixa de aprender. Nós somos preparados na escola para viver aprendendo, tá certo? E para se tornar um cidadão de bem e exercer um cargo num trabalho de ordem cidadã. Aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Então, no ensino médio, a gente já vai trabalhar, nós já trabalhamos, mas aí a gente vai o quê? Consolidar e aprofundar isso agora. Ele se tornar um cidadão crítico, como eu falei lá no início, sabedor dos seus direitos e deveres para o seu mundo, né? Para uma sociedade. A compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos relacionados à teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Gente, eu tô meio assim hoje, sem brincar um pouquinho, não é? Mas eu tô com uma enxaqueca tão grande, bonitos. Meu Jesus Cristo, faz uma semana, isso eu fiquei depois do Covid. Depois do Covid eu vi que minha enxaqueca, ela aumentou demasiadamente. Eu tô assim... faz alguns dias que eu tô e tentando gravar o vídeo de vocês e não conseguia por causa da internet. Que bênção, né? Mas vamos lá.